Boa noite a todos. Que bom que vocês puderam vir para estarmos juntos adorando ao Senhor e também para o momento de ouvir a palavra que Ele tem para os nossos corações no dia de hoje. Já tem um tempo que nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. A gente está nessa saga e coube a mim a falar do capítulo 6, verso 9 até o verso 11. Mas antes da gente entrar e ler este capítulo, é muito bom quando nós chegamos no culto e todo o culto parece estar entronizado. Repararam bem nisso? As músicas que foram cantadas, até antes, o irmão Valério falando ali, o capítulo 2 de Efésios, né, na qual ele leu. Então, desde o primeiro momento do culto até agora, que é a hora da mensagem, todas as músicas, a introdução com o irmão Valério, tudo foi pautado para chegarmos aqui agora e falarmos a palavra de Deus que está escrita ali em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 até o 11. Interessante também lembrar e pontuar a música que foi cantada pelo quarteto e aqueles irmãos que cantaram junto e aqueles irmãos que trouxeram essa música. O refrão dessa música é muito bonito, mas também é um refrão muito pesado. Eu desejo ser leal, eu desejo ser fiel e viver o dia a dia já sonhando com o céu. Meus irmãos, falando sinceramente, é difícil isso. É muito difícil isso. Mas essa é a nossa missão aqui. Sermos leais, sermos fiéis, viver o dia a dia sonhando com o céu, sonhando com o nosso Pai, sonhando estar junto dele, com ele, por toda a eternidade. Antes de nós lermos então o texto, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Lembrem da vida de vocês quando ainda não tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Reflitam naquele momento de vida que vocês tinham, tudo aquilo que vocês gostavam de fazer e que agora vocês julgam que é errado, porque está na palavra de Deus e Deus não gosta. Tudo aquilo que satisfazia o coração de vocês, mas Deus reprova. Eu gostaria que vocês lembrassem deste momento, porque esta parte da carta, o tema é o antes e agora. É um contraste de vida. Não tem como eu poder falar do tema sem trazer para vocês o que vocês viveram. O que eu vivi. Agora imagine Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, uma comunidade que foi formada por ele, criada por ele, eles foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, enfrentando desafios do seu tempo com pessoas reais, pessoas assim como nós, vivendo e convivendo com influências culturais que muitas das vezes se afastavam dos propósitos de Deus. Uma realidade que de certa forma é igual à nossa. É igual à nossa. Pessoas que lidaram com pressões e conflitos e que nós também lidamos praticamente com os mesmos conflitos que eles. A cidade de Corinto estava tudo ao seu alcance, como o mundo também hoje, é tudo ao seu alcance. Tudo. Dinheiro, prazer, sexo, idolatria, poder, vícios. E por aí vai.
Tudo está no seu poder. Você pode realizar aquilo que você mais deseja, mais anseia. Assim como os irmãos que viviam no primeiro século. Eles podiam fazer isso também. Mas deveriam fazer? Não, não deveriam. A pergunta que faziam lá atrás era praticamente assim: isso te dá prazer? Faça. Isso é o que o seu coração deseja? Faça também. Inclusive, hoje tem uma frase muito famosa que é a seguinte: não é errado se te faz bem. Não sei se os irmãos já ouviram essa frase. Não é errado se te faz bem. É engraçado isso, né? Olha o eu funcionando aqui. Eu posso ficar tranquilão, mas se faz mal para você, eu não tô nem aí. Porque é errado se me faz bem? Não. Se me faz bem, não. E é basicamente isso que nós vemos lá atrás e que nós vemos hoje. 2025. Vemos as mesmas coisas. E muitos dos irmãos daquela igreja viviam exatamente desta forma. Alguns viviam na imoralidade, entregue aos seus impulsos. Outros tinham relações quebradas, pecados ocultos. Outros eram dominados pela ganância, pela mentira, manipulação. Outros carregavam outros tipos de vício, bebedeira ou drogas. Uns feriam com a língua, maldiziam. Suas atitudes, seus comportamentos não eram correspondentes a uma pessoa cristã. E outros idolatravam, não apenas os deuses, mas também os seus próprios corpos. E isso não era apenas o que eles faziam, era o que eles eram. Porém, Paulo nos lembra que existe uma realidade maior, uma verdade que confronta o passado e revela o que Deus faz com aqueles que são alcançados pela graça. E é exatamente isso que nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 11. Já está ali, Rodrigo? Vou ler na minha versão NVT, que diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Amém. Gente, não é pouca coisa não. É uma lista extensa aqui. É uma declaração que confronta e restaura ao mesmo tempo. Paulo nos faz olhar para dois mundos totalmente diferentes. Ele faz a gente olhar o antes, um mundo totalmente distante da presença de Deus, preso no pecado, e ele faz nós olharmos o agora, alcançados por um Deus maravilhoso e amoroso, um Deus que resgata, limpa, santifica e justifica. Paulo está dizendo assim: vocês eram assim, mas agora são assim. Vocês não são mais como era antes. Aquela vida ficou para trás. Aquele estilo de vida que você vivia foi crucificado com Cristo. Aquela sujeira que você tinha foi lavado. Aquela culpa foi arrancada. Agora vocês têm um novo coração, uma nova vida, uma nova trajetória. E nós devemos entender a grandeza desse novo começo. Precisamos lembrar do lugar da onde Deus nos tirou. E Paulo faz isso com eles. E qual é o peso do antes?
do versículo 9 ao 10. Esse é o peso do antes. Paulo, ele descreve aqui identidades. Ele não escreve aqui comportamentos isolados, não. Quando Paulo diz os imorais, os idólatras, os adúlteros e por aí vai, ele não está descrevendo pecados acidentais. Opa, eu pequei aqui. Não, ele está descrevendo uma vida de promiscuidade. Uma vida na mesma sequência do pecar. Um cotidiano de pecados. Paulo literalmente está dizendo que eles praticavam aquilo, eles eram aquilo. Não era apenas escolhas momentâneas, não. Isso aqui mostra que a pessoa, antes de aceitar a Cristo, ela está totalmente morta. Nós lemos, junto com o irmão Valério aqui, o capítulo 2 de Efésios. Nós estávamos mortos, sem vida, amarrados, acorrentados. No capítulo 3 de Tito, versículo 3, é muito interessante esse texto. Ele diz assim: em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja, odiávamos uns aos outros. Está vendo só isso? Nós éramos escravos das nossas paixões, dos nossos prazeres. Ou seja, tudo isso reflete em quem? Eu. Se eu quero fazer uma coisa que me faz bem, eu vou fazer. Porque me faz bem. Isso é egoísmo. Egocentrismo puro. Cada termo desta lista que o apóstolo Paulo apresenta aqui é uma forma de desordem na criação. Repararam bem nisso? Paulo, ele não listou esses pecados por acaso, não. Ele aponta porque esses pecados eram características reais das pessoas que estavam ali. Afinal de contas, ele recebe um relatório da família de Chloe. Quem está lembrado do primeiro capítulo? Alguns contaram para Paulo o que estava havendo. E provavelmente foi uma lista boa, né? Uma lista extensa do que estava acontecendo. E todos esses pecados representam uma inversão da ordem que Deus estabeleceu na criação. Nós podemos citar: imoralidade é uma desordem do corpo. Um pecado com seu próprio corpo. Distorce o propósito divino para o uso santo do seu corpo. A idolatria, desordem na adoração. Uma adoração que era para ser prestada ao Deus único e Pai, ao Criador de tudo. A adoração estava sendo realizada para animais, para pessoas, para objetos de madeira, prata, ouro. Estava totalmente inverso. O adultério é uma quebra de aliança criada por Deus lá no Éden, onde Deus estabelece o casamento ali entre Adão e Eva, formam os dois como uma só carne. O adultério vem e quebra isso. Uma desordem. Práticas homossexuais, não preciso nem falar, né? Não preciso nem comentar isso. Uma desordem da sexualidade, homens com homens, mulheres com mulheres. Ladrões e gananciosos, desordem de valores, colocando o seu acima do outro. Bêbados e maldizentes, uma desordem relacional,
Quantos de nós já vivemos problemas com pessoas que tinham vícios com bebidas, com drogas ou qualquer outra coisa? Vivia num mundo particular dele, onde poderia xingar, pessoas até eram agressivas muitas das vezes, e isso traz o quê? Uma desordem relacional. Tudo isso que nós estamos vendo aqui era o antes de pessoas que foram salvas, foram libertas desse pecado. Porque esta carta é para a igreja. Essas pessoas que agora estavam congregando, estavam começando a querer voltar a essas antigas práticas, se já não tinham voltado. Ou seja, tudo estava desalinhado em relação ao Criador, à ordem do Criador. Então Paulo utiliza essa lista que nós vemos aqui para despertar a consciência daqueles irmãos e para a nossa consciência também. Porque os anos passam, as eras passam, mas as pessoas permanecem as mesmas. Isso aqui é carne, meu irmão. Se eu tocar no irmão Valmir, na irmã Rose, na Isadora, é carne também. Todos nós temos a mesma essência lá enraizada. Somos pecadores. Ponto. O impacto desse texto está no contraste que Paulo prepara aqui. Ele diz isso não para humilhar aquelas pessoas, mas para lembrar que aquela igreja, ela não vivia mais como antigamente. Aquelas pessoas não viviam mais como antigamente. A igreja precisava enxergar esses dois mundos. O mundo em que eles viveram, marcado por aquela desordem moral, espiritual, relacional, e agora eles enxergam o mundo para o qual foram trazidos, marcado pela santidade, pela graça, pela presença e pelo amor de um Deus misericordioso. Por isso, ao expor a lista, ele escreve o seguinte: alguns de vocês eram assim. E é justamente aqui que Paulo muda o tom. Depois de lembrar aos irmãos o que eles eram, ele faz o seguinte: ele parece que levanta o nosso rosto, levanta para que nós possamos enxergar lá no alto aquilo que Deus fez. Vocês eram, isso é um sinal claro de ruptura. A palavra eram é um sinal claro de ruptura. Vocês agora são nova criatura. Isso é nova identidade. Isso é nova identidade. Quem somos, quem nós somos em Cristo? Verso 11. Mas vocês foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Queria destacar aqui 3 palavras: lavados, santificados e justificados. Lavados porque por um Deus que nos ama e nos tira de uma condição terrível, de uma condição imunda, na qual eu e você não conseguimos sair. Estávamos rolando no chiqueiro e Deus olha com amor e graça e te levanta e automaticamente te dá um banho, fala: agora você está lavado. Isso ressalta que não apenas os nossos pecados são perdoados, mas nós somos limpos de uma maneira sobrenatural. É uma mudança de estado, uma mudança por completo. Nós fomos tirados da sujeira.
Nós fomos também santificados. E o que é ser santificado? Santificado é ser uma pessoa separada por Deus, para Ele, para uma vida santa. Uma vida de compromisso. Uma vida de compromisso. Lembre-se da musiquinha. Meu desejo é ser fiel, meu desejo é ser leal. Lembre da musiquinha. É um presente dado por Deus para nós, pessoas que não merecemos. Presente algum, mas Ele nos deu. Porém, a santificação é um processo constante. Eu e você, nós temos que viver ativamente a vida cristã, de acordo com a vontade de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel. Deus te tirou de onde você estava e colocou você para viver debaixo do seu cuidado, propósito e direção. Veja que amor maravilhoso é esse. Veja se lá no mundo você encontra um amor como este. Não tem como achar um amor deste. Não tem como. Somos justificados. E o que é ser isso? É ser declarado justo diante de Deus. E isso não depende de obra alguma que eu possa fazer. Eu posso comprar 30 mil cestas e entregar para pessoas. Eu posso doar, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem nada a ver com mérito nenhum meu. Com posse nenhuma minha. Com a minha bondade. Não tem nada a ver com isso. A justiça de Deus, ela é aplicada em nós através do ato do Senhor Jesus Cristo na cruz. Cristo pagou um preço por mim e por você. O sangue dele escorreu naquele madeiro por mim e por você. Este foi o preço que ele pagou, e é um preço que nenhum de nós podemos pagar. Esses três verbos, eles andam junto, eles são perfeitos e mostram a nova identidade que nós temos, porque nós somos cristãos, professamos ser cristãos. E isso então nos traz o quê? Segurança. Não é verdade? Se nós cremos em Cristo, isso nos dá segurança. Sendo assim, a obra de Cristo na cruz, através da nossa confissão que há somente um Deus, e que apenas Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo nos dá vida, é através desta confissão que nós adquirimos a segurança da nossa salvação. E uma garantia de eternidade com o Pai. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. João capítulo 5, verso 24. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha só que graça, que amor, que segurança. Isso é algo que ninguém tira de você e nem de mim. Nós fomos transformados não apenas externamente, porque é uma transformação externa. Nós também fomos transformados internamente. Portanto, essa nova identidade em Cristo não é apenas um título que eu carrego. Nós temos que viver coerente com aquilo que professamos. E era exatamente isso que a igreja daquela época não vivia. E aí eu lanço uma pergunta: nós estamos vivendo? Pois esta segurança, essa herança que nós adquirimos como filhos, já disse, não é por mérito nosso.
Nós não podemos comprar, não podemos fazer nada. Isso foi pela obra de Cristo na cruz. Que preço caro que ele pagou, né? A própria vida. A própria vida. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a nossa garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém. Gente, nós fomos comprados por um preço que nós não sabemos quanto que é. Não sabemos. Nós sabemos a teoria. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo sofreu por nós, mas nós não sabemos nem um décimo, nem um milésimo do que foi esse preço para Ele. Portanto, nós devemos viver coerentemente com essa nova identidade. Depois de afirmar que nós fomos lavados, santificados e justificados, Paulo não chama a igreja para melhorar. Em nenhum momento ele faz isso. Ele quer que aquela igreja viva uma transformação real, eficaz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Colossenses capítulo 3, verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Gente, a palavra de Deus está nos mostrando isso. Alguém lembra do que Pedro escreveu na sua carta em 2 Pedro capítulo 2, verso 20, lá no finalzinho, verso 20 e 22? Alguém está lembrado disso? Ele é um contexto completamente diferente do que está falando aqui. Ele está tratando de falsos mestres lá. Mas ele traz algo que mostra a incoerência de quem volta à velha vida. É quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado. Está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Gente, olha só que peso tem essas palavras. Se fosse para você conhecer o Evangelho e depois voltar à sua vida antiga, era melhor você nem ter conhecido. Você toma um banho e vai se sujar de novo. Você é como um cão, você é como um porco que volta de novo aos seus velhos hábitos, a sujeira, a imundície. Gente, isso nos chama muito a atenção para a nossa vida. Ou seja, quem foi tirado da lama não pertence mais àquele lugar. Não pertence mais à lama. Não é seu lugar ali. Jesus não só nos tirou do pecado, Ele nos deu vida. Nós estamos vendo isso, nós estávamos mortos. Nós éramos incapazes de sair daquele estado sozinhos. E agora nós temos vida, uma nova natureza. Paulo reforça isso
Em Efésios capítulo 4, verso 22 e 24, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos seus desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. É cacetada atrás de cacetada. A nova identidade inevitavelmente produz nova conduta. Nós nunca vamos conseguir chegar à perfeição, mas nós temos que ter a consciência que o meu desejo é ser fiel, o meu desejo é ser leal. Viver o dia a dia pensando lá no alto, pensando no meu Pai que está nos céus. Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Martinho Lutero, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Então eu tenho que matar ele todo dia. Cara, Martinho Lutero. Olha o nível do cara. Quem sou eu perto de Lutero? Quem sou eu perto de Paulo, Apolo e outros? Eles tinham uma vida de dedicação intensa, de querer viver leal ao Senhor. Eu falo para vocês, assistam o filme de Lutero, acho que é muito bom assistir. Muito bom assistir. É um homem que se dedicou intensamente à vida do Evangelho. E quanto mais ele não entendia, ele mais orava. É impressionante. Ele discutia com Deus mesmo. Ele queria entender o porquê de várias e várias questões. Até que um dia ele é revelado, e aí, meu irmão, a vida dele muda totalmente. Muda totalmente. Gálatas 5:25 diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Para completar esses textos, George Whitefield, ele diz: este é o caráter, observem bem, caráter, este é o caráter de um verdadeiro servo de Cristo. Ele se esforça para seguir a Cristo em pensamento, palavra e conduta. Meu desejo é ser fiel, meu desejo é ser leal. Com a nova vida em Cristo, tudo muda, prioridades, afetos, relacionamentos, escolhas, tudo isso muda. Muda porque você conhece a Cristo. Muda porque você passa a entender o que Cristo quer para você. Muda porque o mundo lá fora, ele tem um julgamento equivocado do que é amor. E você passa a entender que você não é o centro de tudo, mas que você vive em uma comunidade na qual você tem que estar junto para poder fazer a diferença. É chato todo domingo chegar alguém aqui e falar assim: nós precisamos ser mais unidos. Nós precisamos estar mais juntos um com o outro. Nós precisamos se abrir mais com os nossos irmãos. É chato isso. Mas sabe quando vai parar de ser chato? Quando começar a fazer. Exatamente isso. Não tem como. Eu tenho meus defeitos, Rodrigo tem os dele, Valério, Daiane, todo mundo aqui tem defeitos. Mas nós temos que passar a olhar não os defeitos de ninguém,
nós temos que passar a olhar com os olhos de amor para cada um e falar: meu irmão, estou junto com você, vamos aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos comer uma picanha na casa do irmão Falquete sem avisar ele. É isso que nós temos que fazer. Vamos lá para a casa do irmão Valmir comer um bolinho. Na casa da irmã Lauzia tem um torresmin massa. Vamos fazer isso, temos que fazer isso. Isso é viver unidos, em união, amando uns aos outros. E muitas das vezes nós pecamos nisso. Nós deixamos sempre o eu nosso falar a última palavra, a nossa carne dominar, e nós estamos vendo totalmente o contrário disso aqui. Nós temos que viver uma vida em que o Espírito Santo nos guie, e nós devemos estar mais íntimos de Deus para que isso aconteça. Não é à toa a Bíblia ser o livro mais vendido no mundo. Não é à toa. Mas aí eu te pergunto, a Bíblia é a mais lida no mundo? Essa é uma pergunta boa. A Bíblia é mais vendida, mas ela é a mais lida? Tem gente que tem 5, 6, 10, 20 Bíblias em casa, mas ele leu todas as 20? Tem pessoas que não sabem absolutamente nada e que vão na igreja há tantos anos. Eu já vivi isso. Antes de ser convertido, eu vivia dentro da igreja. Eu olhava, tal, legal. Mas até um momento em que Cristo tem um encontro comigo ali, passa a mudar tudo. As coisas passaram a fazer mais sentido. Tudo aquilo que eu ouvia, agora sim tem um propósito, tem um sentido. E quantas pessoas que ainda estão cegas, ainda não viu nada, ainda não sabem nada? Igreja não leva ninguém para o céu. Só fazendo esse pequena observação. Chegamos assim então à conclusão. A mensagem de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 até o 11, nos lembra que a obra de Deus não apenas nos declara justos, ela nos transforma. O antes não define mais quem nós somos hoje. E para nós mostrarmos isso, nós temos que viver diariamente aquilo que professamos. Nós somos filhos lavados, santificados e justificados, uma nova identidade que temos em Cristo, uma realidade presente em cada um de nós. Isso molda o nosso caráter, a nossa conduta, e purifica os nossos desejos e orienta o nosso caminho. Assim, a igreja é chamada a abandonar tudo o que lembra a antiga escravidão, seu antigo senhorio, para caminhar de uma forma coerente, justa, santa, em um novo caminho, em uma nova vida, que eu e você recebemos pela graça de Deus. Que essa seja a mensagem para o seu coração. Que essa mensagem ela possa mudar o seu, o meu, de todos aqui. Porque o antes é passado. Esquece. Abandona aquilo. Mata o seu eu todo dia. Faça igual Lutero. Tente, lute intensamente para viver a sua nova vida com Cristo, sendo fiel e leal a Ele até o fim. Amém.